Boa noite aos irmãos, boa noite às irmãs. E sejam todos bem-vindos nessa noite, nesta quarta-feira, aqui na nossa Sociedade Espírita Ponto de Luz. Esperamos que todos se sintam bem acolhidos, que os espíritos amigos possam também dar o apoio necessário para que todos os irmãos que aqui entrarem saiam daqui melhores do que aqui chegaram. Eu peço a compreensão de todos que nossos aparelhos eletrônicos nessa noite, a gente vai ter que dar umas pequenas paradinhas, fazer umas trocas, mas tudo vai dar certo. Hoje temos o prazer de ter o nosso irmão Nelson Luiz Pinto, da Sociedade Espírita Caminho de Luz, de Três Coroas, que vai nos trazer a palestra Os Talentos que Deus nos deu. Então, a gente vai convidar os irmãos para fazer a nossa prece inicial e possamos todos nós nos concentrar e levar o nosso pensamento a Deus, ao Divino Mestre Jesus, rogando neste momento o amparo para cada um de nós, trabalhadores, para cada irmão, para cada irmã, que aqui entrarem. Os benfeitores amigos, os nossos mentores espirituais, toda a equipe espiritual que está dando o auxílio, também aos espíritos desencarnados que aqui se encontram, buscando algum conforto, buscando alguma orientação, e todos possam ser bem acolhidos, amparados, que o Divino Mestre possa derramar sobre cada um de nós nessa noite as suas bênçãos de paz e de luz. E assim seja. Boa noite a todos. Boa noite à direção da Sociedade Espírita Ponto de Luz, da cidade Rolante. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Boa noite a todos. Ok. Probleminha da informática, nós ficamos sem som. Mas então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite à direção da Sociedade Espírita Ponto de Luz. Boa noite também aos trabalhadores. Nossa boa noite aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, mais especificamente pelo Facebook da Sociedade Espírita Ponto de Luz. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de trazer a mensagem à luz da doutrina espírita. Dizer que é sempre um momento especial, quando podemos nos reunir, mesmo que online, virtualmente, e compartilhar a mensagem sobre as luzes da doutrina espírita. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade, esses momentos, que a espiritualidade nos reúne e traz para cada um de nós esclarecimentos, bênçãos e conforto. Então, o convite é para fazermos as reflexões sobre o tema que foi falado ali pelo nosso irmão, os talentos que Deus nos deu. Essa mensagem, ela tem como referência a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, o apóstolo Mateus registrou no seu evangelho, no capítulo 25.
E também o Kardec registrou no Evangelho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a parábola dos talentos, ela traz para nós alguns aspectos que podem ser classificados como importantes para entendermos quem somos, quais são as nossas capacidades e também quais são as nossas limitações. Se fizermos um questionamento para apontar um defeito em nós, possivelmente encontraremos até com alguma facilidade mais de um defeito. Se fizermos esse mesmo questionamento para apontar uma virtude, uma qualidade em nós, possivelmente encontraremos uma certa dificuldade de listar essa virtude. Mas será que já não temos nada para oferecer? Será que não desenvolvemos profissionalmente, espiritualmente, potenciais na caminhada percorrida até aqui? Então o apóstolo Mateus, ele narra que havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, naqueles dias que antecederam a crucificação, disse-lhes o Mestre Jesus que o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, ele chamou os seus servidores e lhe entregou os seus talentos. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 talento a outro servidor, a cada um conforme a sua capacidade. Esse detalhe ele é importante. A cada um conforme a sua capacidade. E partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebeu 2, do mesmo modo, ganhou outros 2 talentos. Mas o que apenas recebeu 1 talento, ele cavou um buraco na terra e aí escondeu a prata do seu senhor. O talento, à época de Jesus, tinha uma equivalência de 6.000 denários romanos. O denário romano era uma moeda usada como o salário de um dia de trabalho de um trabalhador comum à época. Só para nós termos uma noção do que seria o valor de um talento. Passado um longo tempo, o senhor daqueles servidores voltou e os chamou para prestar contas. Veio que recebeu 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregou-me 5 talentos, vê, ganhei outros 5. E disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Compartilha da alegria do teu senhor. O que havia recebido 2 talentos apresentou-se por sua vez e lhe disse: Senhor, entregou-me 2 talentos, vê, ganhei outros 2. E disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Compartilha da alegria do teu senhor. Apresentando-se também o que tinha recebido 1 talento, ele disse: Senhor, eu sei que é um homem severo, que ceifa onde não semeou e colhe onde nada colocou. Por isso, como te temia, eu escondi o teu talento na terra. Vê, aqui está, eu devolvo o que te pertence. O senhor, porém, lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Se sabia que ceifo onde não semei e colho onde nada pus, devia investir a minha prata nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem o talento que está com ele e deem aos que têm 10 talentos. Então será dado a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, será tirado até mesmo que pareça ter, e que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Parábola de Mateus, no capítulo 25. O convite, então, é para analisarmos alguns detalhes da parábola dos talentos.
Iniciamos com a afirmativa que a cada um conforme a sua capacidade. Quando Jesus diz que cada servidor recebeu de acordo com a sua capacidade, ele está dizendo que Deus não confia a nenhum de nós tarefa maior que a nossa competência. E essa informação de Jesus, ela é importante para nos orientar. Ela deve guiar a nossa vida e fortalecer a nossa fé. Porque se a tarefa nos foi dada, é porque nós devemos dar conta dela. Mas por momentos, e esses momentos quase sempre são, na maioria das vezes, são aqueles momentos quando demonstramos a fraqueza da nossa fé. E dizemos que determinada tarefa, que determinado trabalho é muito para nós. Que não somos capazes de realizá-lo, ou quando não, iniciamos o trabalho e o deixamos, abandonamos no meio do caminho. E tentando explicar que o trabalho é muito pesado, nós não conseguimos executá-lo. E quase sempre desistimos. Quando agimos assim, dessa maneira, nós mostramos total falta de confiança em Deus. Porque se Deus não permitiria que nos entregassem nada que não pudéssemos dar conta. Se Deus agisse assim, estaria cometendo um erro. Alguém consegue imaginar Deus cometendo um erro? Alguém acredita que Deus erra? Não, Deus não erra. Se o trabalho nos foi confiado, é porque a gente dá conta. Claro que não é garantia que cumpriremos o trabalho, mas temos todas as possibilidades para realizá-los. Nós temos o exemplo do próprio Kardec. Quando o Espírito se comunica, ele diz sobre a sua tarefa, sobre a sua missão, que era de elaborar, organizar os livros da codificação, ele próprio questiona quanto a essa missão. E essa conversa ela está registrada no livro Obras Póstumas, com o título Minha Missão. E Kardec pergunta, mas e se eu vir a falhar? Ou seja, se eu não conseguir dar conta da tarefa? E os espíritos respondem que alguém continuará de onde você parar. Você acha que Deus é imprudente? Então não é garantia que daremos conta da tarefa, mas Deus sabe das nossas possibilidades para realizá-la. E poderemos ter absoluta certeza que Deus não nos dá fardo maior que não consigamos carregar em nossos ombros. Outro detalhe importante é uma mensagem do Espírito Erasto sobre as tarefas que Deus nos confia, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, com o título Haverá falsos cristos e falsos profetas, lá no item 9, o Erasto vai dizer que somente a um hábil general, capaz de eu dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. Então, se Deus nos deu a tarefa, é porque ele sabe que nós somos capazes de executá-la. Irá depender de nós, do nosso esforço. E irá depender também, principalmente, de entendermos qual é o nosso limite para executar a tarefa. E qual é o limite da nossa tarefa. Porque, às vezes, nós falhamos não é por falta de capacidade, mas se manifesta em nós a vaidade, por vezes o orgulho, e vamos querer abraçar aquele trabalho, vamos querer abraçar aquela tarefa que não está no nosso caminho, para que possamos realizar aquela atividade. Lembrando de um dito popular, queremos dar o passo maior que a perna. Então, nós podemos dizer que, se não está no nosso caminho, pouco nós podemos fazer. E, por consequência, por vezes, queremos fazer a função
queremos executar a tarefa, realizar o trabalho que não é nosso. E nós vemos alguns irmãos nossos querendo fazer, às vezes, até a função de Deus. Aliás, nós já nos perguntamos por que o mundo está desse jeito? Por que parece que o mundo está num estado de caos? O mundo, o planeta Terra, é responsabilidade nossa? Até onde vai a nossa parte é de nossa responsabilidade. Mas, a partir daí, nós podemos fazer alguma coisa? É interessante nós pensarmos nisso. O que eu posso fazer pelo planeta Terra? No movimento espírita, fala-se de transição planetária. E transição planetária é responsabilidade nossa? Nós, os espíritas? A minha transição pessoal, de um espírito ainda endurecido, de um lado com mais sombra do que luz, de um espírito que ainda está se propondo a aprender a amar, é responsabilidade minha. Fora do meu alcance, o que eu posso fazer? Praticamente nada. Então, nós precisamos ou devemos entender que não podemos abraçar o mundo. Nós necessitamos de cumprir a nossa tarefa, realizar a nossa obrigação naquele trabalho que nos foi confiado. O que eu posso fazer pelo planeta Terra? O melhor que eu possa realizar dentro do meu alcance. É o melhor que eu posso oferecer para a transição planetária. Não queiramos fazer as coisas que estejam fora do nosso alcance, porque nós não iremos conseguir realizá-los. Porque se tentarmos, se insistirmos em querer fazer aquilo que não está na nossa alçada, nós iremos enlouquecer. Se já não está enlouquecendo, ou se não está enlouquecido. Lembrando que se a tarefa nos foi dada, Deus conhece os nossos potenciais e que também conhece os nossos limites. E se nós focássemos apenas na tarefa que Deus nos deu, muita coisa seria facilitada na execução das nossas atividades e na nossa própria evolução. A questão, o problema é que muitas vezes nós esquecemos o que temos para fazer e vamos fazer os trabalhos que não estamos habilitados, que não estamos preparados para realizá-los. E muitas vezes nós desviamos do caminho que nós deveríamos ou está traçado para nós seguirmos. Outra passagem da parábola, Jesus disse que o Senhor voltaria para o ajuste de contas. No livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, o Espírito Emmanuel vai nos dizer que aproxima-se o momento em que efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras do mundo novo. O livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pela psicografia das mãos abençoadas de Chico, é do ano de 1938. Se no ano de 1938, esse período de aferição, esse período de avaliação estava se aproximando, segundo a fala do Espírito Emmanuel, hoje, no ano de 2022, 84 anos depois, podemos nos perguntar: será que esse período de aferição, esse período de avaliação já chegou? Podemos ter a certeza que sim. Esse período já chegou. Por isso nós vemos ou temos a impressão, nesse período de transição planetária, que o mundo está sendo virado de ponta cabeça. Mas o que é a transição planetária? A transição planetária
é um movimento de desconstruir. É um movimento de desconstruir. Ah, sim, estou recebendo aqui o comunicado que a minha câmera falhou. Ok, vamos tentar reaver. Então é um momento de desconstruir. Ok, trabalhando por WhatsApp. Então, é um momento de desconstruir aquilo que está errado e reconstruir essas mesmas estruturas, essas mesmas bases, esses mesmos sistemas, porém melhorados. Por exemplo, nos últimos 30, nos últimos 50 anos para cá, quantas ditaduras no mundo todo que comandavam os seus países caíram no mundo? Quantos mandatários pelo mundo afora podemos lembrar que trocaram de comando? Por exemplo, Saddam Hussein caiu. Osama Bin Laden caiu. O Muro de Berlim caiu. A Guerra Fria acabou. Só para ficarmos no campo das lideranças políticas. O mundo está mudando. Mas muitas vezes não percebemos. Então, transição planetária é isso. Porém, quando falamos em transição planetária, nós temos a esperança que a Terra anoiteça na efervescência, na confusão, e amanheça num mar de calmaria, com todos os seus problemas resolvidos. Não irá acontecer. Pois transição planetária são ciclos. Ciclo de construção, ciclo de desconstrução e ciclo de reconstrução. Ciclo evolutivo é isso. Em 1938, o espírito Emmanuel dizia que esse momento de aferição estava se aproximando. Hoje nós podemos dizer que essa aferição de valores, principalmente de valores morais, já se iniciou. O movimento de desconstrução das estruturas, dos sistemas equivocados já se iniciou. E o que seria isso? É uma avaliação de finais de ciclos, semelhante como a avaliação usada na educação escolar. Uma semelhança bem simples. A avaliação realizada por trimestres, a avaliação Estamos com problemas de câmera agora, está caindo. Continuamos, vamos tentando. Então, numa avaliação bem simples do exemplo escolar, é uma avaliação realizada por trimestre, semestre, anual. No final de um dos períodos escolar, faz-se uma avaliação. Normalmente, aplica-se uma prova para saber se o aluno aprendeu o suficiente para passar para a própria etapa. Então, nesse final de ciclo, nós estaremos sendo avaliados. Num exemplos bem simples também. Nessa avaliação, alguns estão passando na mudança de ciclo com boas notas, com médias ótimas. Outros irão passar sendo empurrados, e outros, com certeza, serão reprovados nesse ciclo planetário que estamos passando. E por que são feitas avaliações no final do ciclo? Para replanejar ações pedagógicas na próxima reencarnação. Vejamos, nós seremos avaliados mais ou menos assim. Voltamos. Mais ou menos assim. Aquele ali aprende fácil. Ele não vai mais precisar reencarnar e passar por tanta dor. Aquele lá está recalcitrante ainda, endurecido. Vai ser preciso, na sua reencarnação, aumentar a dose de dor. E outros irão rodar e reencarnar aqui na Terra ou em mundos semelhantes.
Então, essas informações que a doutrina espírita nos traz possibilita que nós possamos refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas tarefas, sobre os nossos trabalhos. Outra situação na qual nós, seguidamente, nós erramos, e até insistimos nesse erro, é de fazer algo ou fazer alguma atividade numa área que nós não temos conhecimentos ou não temos a devida aptidão. Voltei? Me dá uma posição. Oi, voltei? Ok. Então, a Jana sinalizou que eu voltei, então retomamos. A internet ela é ótima, mas nos aplica de vez em quando também. Então, outra situação na qual nós erramos seguidamente, e por vezes até insistimos nesse erro, é o de fazer algo ou alguma atividade numa área que nós não temos conhecimentos ou não temos o devido talento. E aqui o talento está relacionado com a aptidão, aquela capacidade para exercer determinada ocupação ou para desempenhar uma atividade. Eu conheço um senhor que é um excelente confeiteiro. Naquilo que ele coloca a mão, ele consegue fazer obras-primas em doces, pães, tortas, mas insiste em querer ser administrador. Ele já teve 3 padarias. Ele foi proprietário em 3 oportunidades. Não progrediu em nenhuma. Na última vez, para conseguir pagar as dívidas, ele precisou entregar o carro, vender a casa e recomeçar tudo novamente, como confeiteiro. Então, esse senhor, ele está buscando, ele está atrás de um talento administrativo que ele não tem e desperdiçando o talento que ele tem, que é o de confeiteiro. Se você é um ou uma boa confeiteira, cozinheira, costureira, ou se você faz bem, desempenha bem uma outra atividade, continua nessa atividade. Não desperdiça o seu talento. Poderá perder uma encarnação inteira usando o talento que você não tem, deixando de usar o talento que você tem. Na internet está cheio de exemplos de pessoas que trabalharam por anos numa profissão, largaram tudo e iniciaram em outra completamente diferente daquela profissão que exerciam. 2 exemplos da internet para exemplificar. É uma reportagem da revista Exame de fevereiro de 2018. Está no Google. Um é o Bruno, ele trabalhou por 15 anos na área da informática. Começou a trabalhar numa lojinha de computadores, trabalhou ali naquele mundo da informática, depois fez uma formação de ensino superior, partiu para a área da publicidade digital. Após 15 anos de experiência de analista e gerente nessa área de publicidade digital, ele largou tudo e decidiu abraçar o seu trabalho, o trabalho dos seus sonhos, ser piloto de aviação. Mudou completamente e, como ele diz, foi ser feliz nessa outra profissão.
Um outro exemplo é da Thaís, publicitária formada em marketing. Trabalhou para as empresas como Reebok, Microsoft, Fox, Yahoo. Trabalhou por 10 anos nesse mundo da publicidade. Decidiu largar tudo e abrir um centro de ecoterapia, que é um método terapêutico educacional que utiliza o cavalo, né, dentro de uma abordagem assim, de multidisciplinar e interdisciplinar na área de educação, na área de saúde, da educação e na equitação. E ela deu o nome, abriu um centro para ela, Distância Tordilha. E ela diz, nesse depoimento seu, que todo dia ela está metendo as mãos e os pés na serragem, no feno, nos estribos. E diz que desde que foi criada a estância, tem possibilitado a transformação de muitas vidas, a começar pela vida dela. E todos os relatos daqueles que mudaram de profissão lhes confessam que a mudança não foi fácil, mas mudaram e não se arrependeram. Pelo contrário, confessam estar felizes. Outro detalhe importante para a nossa reflexão, nós já percebemos, nós que somos seguidores de Cristo, que os trabalhadores que Jesus escolheu, lá quando Jesus começou a arrebanhar os seus discípulos, tem uma espécie de critério, tem uma espécie de procedimento à sua escolha? Jesus escolheu aqueles discípulos, aqueles homens que estavam todos eles trabalhando. Todos eles estavam desenvolvendo seus talentos. Ele foi até onde estava Mateus e convidou, e Mateus veio. Ele foi até Simão e André, que eram irmãos, convidou e eles vieram. Como nós podemos entender esse simbolismo? Aqueles que Jesus foi convidar, eles estavam usando os seus talentos, eles estavam trabalhando. Agora, aqueles que vieram atrás de Jesus, mestre, eu quero te seguir, como o exemplo do moço rico, e Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Ele foi, mas nunca mais voltou. Aqueles que Jesus convidou para lhe acompanhar, Jesus os encontrou trabalhando na prática, praticando no trabalho, multiplicando seus talentos. E nós, os cristãos espíritas, nós precisamos multiplicar os nossos talentos. Aliás, nós já sabemos quais são os nossos talentos? Nós já nos perguntamos quais são os talentos que Deus nos deu? E qual será a nossa obrigação de acordo com a parábola dos talentos? Quais serão as nossas obrigações com os nossos talentos? Pois Jesus diz na parábola dos talentos que o servo ganhou 5 talentos, negociou, ou seja, trabalhou aqueles talentos e ganhou outros 5. Então, para entendermos a multiplicação dos talentos, nós precisamos multiplicar os nossos talentos no meio social que nós estamos inseridos, através das nossas ações, através do nosso trabalho. Pois nesse momento de transição que estamos passando, nós precisamos amparar, ajudar quem tem pouco, ou quem tem menos que a gente. Muitos se justificam e poderão se justificar, mas a minha situação está tão difícil que eu não estou conseguindo dar conta nem da minha situação. Mas se você já recebeu essa luz chamada Evangelho de Jesus, você já conseguiu apaziguar um pouquinho o seu coração. Você já tem mais paz que a maioria das pessoas do planeta. E vejamos aqui uma simbologia. Jesus é um sol, Chico é um farol. E se você já é pelo menos uma lâmpada de geladeira que acende só quando a porta abre, mas já acende, já é grande coisa, pois a maioria das pessoas não tem luz própria. Lá no Livro dos Espíritos, com o título Marcha do Progresso, na questão 779, Kardec vai perguntar se
a força para progredir, para inspirar o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento e os espíritos vão responder para o Kardec. Ou seja, Kardec está perguntando como é que nós progredimos? Como é que o homem, como é que a mulher progride? Pelo seu esforço ou aprende com as outras pessoas e a partir daí se dá o progresso? Evidentemente que ocorre com as duas coisas, as duas maneiras. Mas observamos a resposta dos espíritos. Os espíritos vão dizer que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Portanto, a força está dentro de nós, porque o progresso é uma lei da natureza. Mas a resposta dos espíritos, os ensinamentos dos espíritos sempre tem um mas. E ele diz assim: mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Ou seja, a resposta dos espíritos diz que nem todos são esforçados igualmente. Vamos trazer para o nosso movimento, para o movimento espírita. Aqui, na Casa Espírita Ponto de Luz, tem pessoas muito esforçadas, comprometidas, participativas naquelas atividades que a Casa Espírita desenvolve? Aqui na Casa Espírita tem pessoas pouco esforçadas nas atividades da casa? Aqui na Casa Espírita tem pessoas nada esforçadas nas atividades da Casa Espírita? Se nós estamos em níveis diferentes de esforços no meio onde nos encontramos, nós podemos ou poderemos progredir ao mesmo tempo? E continuam os espíritos com a sua resposta. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, os mais adiantados. E quem são os mais adiantados? Os servos que receberam mais talentos. Devem auxiliar no progresso dos menos adiantados, aqueles que receberam menos talentos. E isso se dará por esse meio contato social, conforme a resposta dos espíritos. Com o objetivo do mais forte ajudar o mais fraco, o mais inteligente ajudar aquele com menos conhecimento, porque isso é multiplicar o nosso talento. Pegamos o talento que recebemos de Deus e usamos para o bem de todos. Mas e se eu esconder o meu talento? Se eu pegar tudo o que eu já sei e usar só para mim? Não, eu não quero desenvolver. Eu não quero me envolver. Eu já fiz o que tinha que fazer. Eu já sei até onde eu já fui, já está bom. Tá bom, tá de bom tamanho. Eu não quero mais me envolvimento. Voltamos ao Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta dos Espíritos na questão 785. O orgulho e o egoísmo. Se você plantar o orgulho e o egoísmo, o que você irá colher? Na linguagem da parábola, pranto e ranger de dentes. Na linguagem popular, no dito popular, dor e sofrimento. Reflitamos. Reflitamos. No livro Esperança, do Espírito Emmanuel, pelas mãos do Chico também, o título é Concessões. E diz assim, Emmanuel comenta: enquanto podes agir no corpo terrestre, medita, de quando em quando, naqueles que largaram sob o regime de compulsória os talentos que o mundo lhes confiou. Para isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar os museus. Alinha tua memória os que vistes partir nos últimos 20 anos. E aqui ele vai listar uma série de situações onde pessoas já desencarnaram nos últimos 20 anos. E ele, Emmanuel, vai dizer assim, pensa neles, os beneficiários de concessões divinas,
Ou seja, aquelas concessões que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, que te antecederam na morte e fazem hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. E encerra a mensagem Emmanuel dizendo assim: um empréstimo fala sempre da generosidade do credor, de quem nos empresta, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. Para nossa reflexão, como estamos empregando os talentos que Deus nos deu? Nós estamos aqui encarnados nessa caminhada, cheia de obstáculos, mas nós temos a oportunidade de empregar os talentos que Deus nos deu, multiplicando-os e nos colocando nas atividades, aquelas dentro das nossas possibilidades, para desenvolver o bem que possamos realizar. Que possamos realizar a nossa atividade, a nossa tarefa, para que no momento da aferição, do momento de prestar contas ao nosso Senhor, Ele possa dizer: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de todos pelas interrupções de sinal de câmera, sinal de internet, mas dizendo o meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Nós que agradecemos ao senhor Nelson, né, pela palestra. Peço desculpas de não ter lhe cumprimentado logo no início. Tá certo. Né? E também, a gente sabe que esses problemas de internet, eles às vezes nos causam algum transtorno. Obrigado, senhor Nelson. Fica o nosso abraço aqui da Sociedade Espírita Ponto de Luz para vocês, né? E o nosso carinho. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós aqui, então, agora, neste momento, vamos nos preparar. Quero agradecer a cada um, né, que aqui está. E agora, então, teremos a irradiação, o passe e a fluidificação das águas que a nossa irmã Irene. Pode ficar todos os seus devidos.